Boa noite. Aí está o bilhetinho do GEA, Grupo Espírita Irmãos Astecas, desta quinta-feira. Deus quer dar-se, mas só se dá a quem quer recebê-lo. É claro que quem não pede, não quer receber. Santo Agostinho. Lembrando, peça o seu na turma do GEA e receba em box. Até a próxima quinta-feira, dia 14. Boa noite. Aí está o bilhetinho. Hoje mais desencarnado do que encarnado, né? Mas graças a Deus estamos aqui. Vamos agradecer, né? Aos mentores desta casa, aos nossos amigos que nos orientam, obrigado, e que nos permitem estarmos aqui reunidos para trabalharmos, para divulgarmos o Espiritismo e fazer parte da seara do Senhor. Vamos, os nossos recadinhos, né? Nós continuamos com a nossa campanha do Evangelho no Lar e a gente pede, né, para escolher um dia da semana, o mesmo horário, reunir o pessoal da casa em torno de uma mesa, coloca um copo com água, coloca uma literatura espírita, lê um trecho dessa literatura, faz uma oração de abertura, conversa sobre essa literatura, encerra, faz uma oração, toma a aguinha, 20 minutos no máximo, não mais do que isso. É o suficiente para trazer fluidos, para equilibrar o lar e trazer novas energias, energias positivas. Nós também continuamos com a nossa campanha para a Associação Assistencial Cantinho da Meimei, lá do Riacho Grande. Uma pete de óleo, 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, ou 5 quilos, se quiser também. Pode mandar, não tem problema nenhum. A gente junta tudo e leva lá para eles, né? Tem uma assistência para 22 crianças internas, que tem de tudo. Escola, alimentação, tem todo o trabalho, e são 30 funcionários que cuidam da associação, muito bem estruturada, muito bem arrumadinha. Vamos divulgar também, nós estamos fazendo o nosso GeaCast, é um podcast todo mês. No próximo será no dia 20, e nós estamos falando, né, sobre os fundamentos do Espiritismo. O próximo podcast será sobre os graus de evolução. Vamos ter um convidado, eu não posso dizer porque ainda não confirmou, né? Eu só falo como é que é? Só falo quando tenho certeza, né, Terta? É assim. Vamos para os nossos cursos, Manual do Amor Fraterno, toda terça, às 20 horas, online, não precisa senha, não precisa inscrição, não precisa formulário, não precisa nada, é só dizer, olha, eu quero participar, levanta a mãozinha, acena, a gente manda o link e passa para aquele bando de loucos ali para participar junto com a gente. E de 15 em 15 dias, nós temos a mocidade de domingo das 10 ao meio-dia. Neste domingo não teremos, no próximo estaremos aqui de volta. Estamos estudando o livro dos Espíritos. Da mesma forma, quem quiser, é só falar, nós estamos online, a gente manda o link, participa junto com a gente. A nossa livraria está atendendo fisicamente de quinta-feira e no restante do tempo pode ser online. Pelo WhatsApp, a Taizinha manda lá, adiciona, né, no WhatsApp, tem a relação de livros, tem tudo, pode comprar, pode alugar,
paga com Pix, com nota promissória, próxima encarnação, cashback, o que tiver. E aí a gente vai. O brechó também está indo de vento em popa, né? Graças a Deus, seguro o aluguel da casa, muito bom. E é só apontar o celular para o QR Code que está aí na tela. Eu não vou apontar, tá aqui. Que está aí na tela, né? E aí já entra e faz a inscrição no brechó. As meninas estão fazendo promoções, tem uma porção de coisa. Está muito animadinho. Uma beleza. Vamos para frente? Vamos liberar logo aqui, porque hoje tem uma palestra muito especial. Vamos estudar o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Desprendimento dos bens terrenos. Tem 14, nós estamos na parte 17. Olha como isso é importante, que a gente foi picotando, e já estamos em 17 partes. E diz assim: esbanjar a fortuna não é desapego aos bens terrenos. Desculpem os erros de digitação, tá? É que a minha artrose às vezes atrapalha. Esbanjar a fortuna não é desapego aos bens terrenos, mas negligência e indiferença. O homem depositário desses bens não tem mais o direito de os dilapidar ou de os confiscar em seu proveito. A prodigalidade não é generosidade, mas, frequentemente, uma forma de egoísmo. Aquele que atira ouro a mancheias para satisfazer uma fantasia não daria uma moeda para prestar serviço. Novamente, o trecho nos informa sobre o abuso, sobre o desequilíbrio. Nada, absolutamente nada na nossa existência se pauta pelo abuso, pelo desequilíbrio. Tudo é o equilíbrio. Você que tem o suficiente e que pode abrir mão de parte dessa sua riqueza, do seu dinheiro, dos seus bens, das suas palavras, do seu abraço, do seu carinho, do seu afeto, do seu amor, por que não fazer? E é assim que as coisas funcionam. E é assim que a humanidade progride e melhora cada vez mais. Do nosso livrinho Abrindo Portas Interiores, do dia 7 de setembro, ele diz assim: na próxima vez que você tiver que fazer uma tarefa que não lhe agrada, pare antes de começar e mude toda a sua maneira de encará-la. Pense que você estará fazendo o trabalho por mim, e se o seu amor por mim é como deveria ser, então você encontrará verdadeira alegria e prazer em executá-lo com perfeição. E mais, você perceberá que lhe sobra tempo para fazer tudo o mais que é preciso fazer. Não desperdice seu tempo tentando se convencer que você não tem tempo e é muito ocupado. Simplesmente vá em frente e faça o que tem que ser feito. Permita que sua vida corra suave e calmamente, sem sensação de pressa, começando o dia da maneira certa, com o coração cheio de amor e gratidão, e a certeza que será um dia ótimo e que tudo vai correr perfeitamente. Você vai atrair tudo isso para si mesmo. Enfim, é colocar em ação as leis naturais, a lei de ação e reação. Se você se prepara, se você está disposto a receber o bem, se você está positivo, você vai receber só isso. É um jogo de tênis, de ping-pong, né? Você joga a bolinha e ela volta para você. Simples assim. Não tem complicação absolutamente nenhuma. Basta que a gente cuide da nossa vida, nos conheçamos e desenvolvamos o nosso trabalho da forma como Jesus nos explicou. Com 9 bem-aventuranças, ele resolveu toda a questão.
Tá tudo ali, é só seguir. Simples assim, sem complicação. Fácil. Fazem 2000 anos que a gente está tentando, mas vamos lá. Muito bem, hoje não temos a Fatiminha, então eu vou conduzir o passe coletivo. Então quero pedir, depois colocar uma musiquinha bonitinha aí para nós, né? Para harmonizar, para equilibrar, quero pedir para fechar os olhos. Vamos colocar em nosso pensamento a figura de Jesus como nós o conhecemos, da forma como nós o conhecemos. Essa figura vai preencher toda a nossa mente e evitar que dispersemos, que fiquemos pensando nas coisas do dia a dia. Quando a gente sair, cata tudo novamente. Agora nós vamos cuidar do nosso equilíbrio, da nossa reposição de energias. Os mentores da casa estão aqui reunidos. As equipes do plano espiritual também já estão aqui conosco, trazendo tudo aquilo que nós precisamos, trazendo novas energias, retirando aquelas que já estão gastas, cansadas. Podemos perceber os fluidos que são trazidos para o ambiente e que são transmitidos também à distância para todos aqueles que estão nesse instante sintonizados conosco, na mesma sintonia mental, com a mesma afinidade. Os tarefeiros da casa nos auxiliam a distribuir o passe para todos aqueles que aqui estão e remeter a todos aqueles que nos assistem e que participam conosco novas energias, muita paz, muita tranquilidade. Com a graça de Deus, vamos unir todas as fraternidades que estão trabalhando aqui conosco, dizendo exatamente a prece das fraternidades. Nosso Divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestiais, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Graças a Deus, graças a Jesus. Hoje teremos para nossa palestra da noite a nossa muito querida amiga Beth, que vai nos trazer com a sua verve, com a sua sabedoria, muitas coisas para a gente aprender mais um bocadinho. Seja muito bem-vinda, viu? Essa já está fluidificada. Oba! Gente, é tudo mentira. São os como que é? As pessoas olham com os olhos de amor. Obrigada, viu? Obrigada. Bom, mas eu agradeço muito, né, essa oportunidade de hoje, o aprendizado, né, porque a gente aprende muito, né, quando a gente prepara. E o tema é muito interessante, a cura pelo amor, pelo alto amor e pela compaixão. Todo mundo, né, quer se curar, não é? A gente quer ficar 100% saudável. Mas o que é ser saudável?
Muita gente pensa que basta estar bem no corpo físico, mas não é, né? Não é assim, nem é que é entendido pela Organização Mundial de Saúde, que já em 1948 explicou que saúde não é apenas a ausência de doença física, mas é um perfeito bem-estar bio, psico e social. Foi assim que a Organização de Saúde trouxe o conceito biológico, então estar bem no corpo físico, psicológico, né? Bem nas emoções, no psiquismo, e social, bem nos relacionamentos, porque imagina, às vezes a pessoa até tem uma boa saúde física, mas ela vive, por exemplo, num ambiente contaminado, né? Ou ela vive num ambiente conturbado, numa família conturbada e não sabe lidar com essa situação, então ela não está bem, né? De uma forma assim, geral, ela não está bem. O grande Hipócrates viveu no século V a.C., é considerado o pai da medicina. Viveu lá na Grécia. E ele era muito amigo de Sócrates, do grande filósofo Sócrates. E ele incluiu a filosofia na medicina. E isso que o Zico falou, né, sobre buscar o equilíbrio para a gente estar bem, o Hipócrates já falava naquela época, há 2.500 anos. Então, ele explicava assim que saúde é a perfeita harmonia conosco mesmos, né, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, a perfeita harmonia com o próximo, então, né, estar assim bem relacionado, no sentido de boa convivência, e estar bem com o meio ambiente. Então, cuidar, né, do planeta, e também aqui o ambiente envolve as coisas que acontecem no nosso dia a dia, saber lidar até com as adversidades. Então, para Hipócrates, saúde é estar harmonizado consigo, com os outros e com o meio que nos rodeia. Mas esses ensinamentos eram tão avançados para aquela época, né? No século V a.C., que os próprios discípulos dele não levaram esses ensinamentos adiante. Logo depois, né, o Galeno, poucos séculos depois, é outro médico muito famoso, ele já veio com a ideia assim de que saúde é cuidar do corpo físico. E aí deu origem à nossa medicina reducionista, né, por todos esses séculos até hoje. Se bem que a psicossomática vem mudando isso, né? Psicossomática, que ensina que mente e corpo, né, interagem. Então, estar bem consigo. Estar bem, olha, a gente está bem com a gente. Se a gente está bem com a gente, se a gente se gosta, se a gente está em paz, está sereno, a gente não vai saber se relacionar bem com o outro? Se a gente se perdoa, se a gente se respeita, se valoriza, é assim que a gente vai agir com o outro. Se a gente age assim com o outro, né, buscando esse relacionamento, né, harmônico, o que vai acontecer? Tudo isso vai refletir no nosso corpo físico. Então é um círculo virtuoso. A gente percebe que tanto a psicologia atualmente como a espiritualidade vem ensinando que a saúde espiritual, né, a alma saudável, é a base de estar bem no corpo físico, de estar bem nos relacionamentos, de estar bem na mente. Então, estar bem consigo, ou seja, buscar essa saúde espiritual, é que é o fundamento, é a base de toda a nossa saúde holística. Emmanuel, no livro O Consolador, psicografado pelo Chico Xavier, já escreveu isso também, né? Que saúde é a perfeita harmonia da alma. Então ele está retomando, né, os ensinamentos de Hipócrates. E
a gente tem também uma outra frase que aqui, né? Provavelmente todos já ouvimos: mens sana in corpore sano. Sano, né? Mens sana in corpore sano. Mente sã em corpo são. Essa frase foi escrita no século II depois de Cristo. E não foi um médico, foi um poeta, o poeta romano, Juvenal. E essa frase, esse conceito, mens sana in corpore sano, é a base da psicossomática. Estar bem consigo para ter essa saúde integral. E a doença, quando ela surge? É porque em algum aspecto nós nos desequilibramos, como foi feita a leitura hoje. E a doença é um alerta, é um aviso que vem nos dizer que algo em nós precisa ser mudado. Ninguém muda ninguém, não adianta. Ah, sabe o que quer? Sabe por que eu estou doente? Porque meu marido é assim, porque a minha esposa é assim, porque meu filho é assim, porque meu pai é assim, porque minha mãe é assim. Não. A doença vem para mostrar que nós é que precisamos mudar o nosso jeito de nos relacionar com essas pessoas. Muitas vezes as pessoas difíceis na nossa convivência próxima são oportunidades de evolução espiritual, né? Para a gente desenvolver paciência e até para a gente se conhecer. Então, olha a importância de se gostar, né? Para conquistar essa saúde espiritual, de se gostar, de ter, né, uma boa autoestima, de se valorizar, de se respeitar, de se perdoar, né? Não carregar culpas, para estar bem consigo. Isso é o espírito buscar a harmonia, a sua saúde. E não é fácil, né? Quando a doença chega, não é sempre que a gente consegue entender o que precisa ser mudado em mim. Mas o alto amor é a chave, é a solução do problema. Antes da pandemia, eu estava assim com muitos compromissos. Sabe aquela pessoa que acha que dá conta de tudo? A agenda estava lotada e às vezes as coisas se encavalavam e daí eram, né, compromissos na área social, no movimento espírita, aí surgiram problemas familiares e tudo aquilo passou a ser uma obrigação, deixou de ser prazeroso. Eu estava muito sobrecarregada. Mas eu, sabe, não tinha coragem de dizer não. As pessoas, você pode fazer isso, você pode fazer. Sabe aquela pessoa que não se respeita, não impõe limites? Não dizia não. Né? Então, assim, assumia tudo. Ficava com vergonha. Achava que ia dar conta. A super-heroína. Isso é falta de valorizar-se, de ter compaixão consigo mesmo. Aí surgiu no meu pé assim, de repente, uma bolinha na sola do pé, do tamanho assim de uma bolinha de gude, dura. Nossa, doía, doía. Eu não conseguia pisar naquele pé. Aí, era outubro, eu fui em vários médicos. Um foi me encaminhando para o outro, né? Achava que era alguma coisa vascular. Ele falou assim, não, isso daí é um cisto. E como é que nasce? Não se sabe, provavelmente alguma pancada, mas não tem assim uma causa, ele falou. Aí opera, só operando mesmo. Só que depois de você fazer essa cirurgia, você vai ter que ficar 40 dias sem pôr o pé no chão. E eu, né, era outubro, eu ia para casa da minha filha, cuidar dos netos, longe daqui, né, em outro estado. Falei assim, na volta eu opero, tá bom? Então, deixei tudo pronto, né, os exames, tudo. Era outubro. Eu falei assim, eu sabia. Eu vou me desfazer de algumas tarefas. Fui deixando algumas tarefas. Fiquei só com algumas, com aquelas que eu fazia assim, com satisfação, que não me sobrecarregasse, que eu desse conta. E fui me sentindo aliviada. E aí passaram-se 2, 3 meses, a bolinha sumiu. E os médicos falaram que isso não ia sumir, não, só com cirurgia. Aí daí eu falei para uma amiga assim,
que você acha que é na psicossomática essa bolinha no pé? Ah, é assim, você escolher mal os seus caminhos. E sabe, a gente vai no Google, né? Fui lá, psicossomática, cisto no pé. Então era assim, escolher mal os seus caminhos. Eu me sobrecarreguei, os caminhos que eu tracei para mim eram assim, caminhos de desamor para comigo mesma. Mas, né, não é sempre que a gente consegue perceber o que precisa ser mudado na gente, né? Mas eu me livrei da cirurgia. Até hoje não apareceu mais, mas também eu assumo só o que dá, sabe? A gente, né, ainda não é anjo, não é super-herói. Bom, então, olha a importância do autoconhecimento, do autorrespeito, do autoamor. E então a gente vê assim, é a alma que está doente. Se é a alma que está doente, a cura verdadeira é a cura da alma, a cura do espírito. É entender o que está desarmonizado em nós, como Hipócrates falou, alguma coisa, quando a gente adoece, alguma coisa está desequilibrada, está desarmonizada de mim para comigo, ou a forma como eu me relaciono com os outros, ou a forma como eu reajo às coisas que acontecem na minha vida, eu me sinto vítima, ou eu me revolto, ou fico desanimada, né? Ou a forma até como eu trato o meio ambiente. Então, a verdadeira cura é a cura da alma, é a busca desse equilíbrio interior. Às vezes, né, os espíritos até nos ensinam. Tem muitos casos mediúnicos, né, contados pela via mediúnica. A pessoa faz uma reforma íntima, né, percebe, né, o que precisa ser mudado, mas ela não cura, ela até desencarna. Então, nós temos esse corpo físico, nós temos um corpo energético, o nosso perispírito, que, né, liga esse corpo físico ao nosso espírito. Tudo que a gente pensa, que a gente sente, viaja pelo perispírito e acaba refletindo no corpo físico. Se eu faço alguma coisa com maldade, com intenção, eu chuto um animal, isso daí vai acabar desequilibrando o meu perispírito e isso vai ficar uma marca, né, na minha ficha kármica. Agora, se eu chuto uma pedra sem querer, não houve intenção, né? Então não acontece nada disso. Então a pessoa às vezes está muito doente, ela faz a sua reforma íntima, o seu perispírito vai se reharmonizando, vai se equilibrando, e só que não dá tempo do corpo se regenerar. As células já estão tão lesadas, né, os tecidos, os órgãos, que não se recuperam. Aí ela adoece. Aí ela pode até desencarna, vamos dizer assim. E os relatos que a gente lê de espíritos, de pessoas que desencarnaram e estavam muito doentes e chegaram do lado de lá totalmente saudáveis, porque elas curaram a sua alma, reequilibraram seu perispírito. No entanto, não deu tempo para o corpo físico se regenerar, mas elas chegaram saudáveis espiritualmente do lado de lá, equilibradas no seu perispírito do lado de lá, e o corpo ficou aqui. Enquanto elas estavam doentes, a alma foi se curando. E tem outros relatos de pessoas que ficam doentes, chegam do lado de lá ainda bem doentes, às vezes passam meses né, num tratamento em hospitais lá da espiritualidade. O próprio André Luiz relata, né, no livro Nosso Lar, pela psicografia do Chico Xavier, que ele chegou do lado de lá assim extremamente detonado, ficou 8 anos lá, né, no umbral. Depois ainda ficou algum tempo no hospital lá de Nosso Lar para se recuperar. Então, né, a cura
está na nossa alma, na reforma íntima, tentando perceber o que precisa ser mudado em nós, porque o nosso pensamento é que vai criar a saúde ou a doença. Tem um psiquiatra indiano muito famoso, mora nos Estados Unidos, Deepak Chopra. Esses dias eu até estou lendo um livro muito bacana, chama O Futuro Espiritual da Terra. E o espírito é André Luiz, mas como o Chico Xavier já desencarnou, aí o médium é Samuel, acho que Gomes Lopes, Samuel, né? Não lembro o sobrenome. Mas assim, o linguajar do André Luiz, por esse médium, é muito semelhante ao linguajar, aos conceitos que ele trouxe na série Nosso Lar. E aí o André Luiz fala, né? Na verdade é o Clarencio, que é o orientador lá de André Luiz, numa tarefa que ele vem aqui na Terra, fala assim, que tem várias pessoas que estão trabalhando para a construção da nova era, para a mudança da nossa mentalidade. Aí ele cita Deepak Chopra. Ele cita muitos estudiosos e cita também Deepak Chopra. E o Deepak, olha, falando, né, que o nosso pensamento é que cria a nossa saúde ou a nossa doença. Olha que coisa mais maravilhosa que ele escreveu, o Chopra. Nossas células estão constantemente bisbilhotando os nossos pensamentos. Estamos antenados, né? Nossas células estão antenadas ao que pensamos. E as nossas células estão sendo modificadas pelos nossos pensamentos. É fantástica essa frase, não é? Esse ensinamento. Então, nossos pensamentos mudam a química do nosso organismo. Se temos bons pensamentos, nós vamos recuperar a saúde, vamos manter a saúde. Se temos pensamentos negativos de desamor, de revolta, de culpa, de egoísmo, de orgulho, aí nós vamos adoecer. Então, o remédio para todos os males é o amor. O amor para consigo, que traz essa harmonia interior, que fala Hipócrates, o amor nos relacionamentos, que é, né, a harmonia para com o próximo. Mas que amor é esse, né? Em que sentido né, a gente pode entender esse amor? E é muito interessante que os gregos têm 4 nomes para diferentes tipos de amor. E aqui a gente traduz tudo como amor. Então, o Eros, né? O Eros, para eles, é um amor assim, adoecido. É aquele amor, entre aspas, baseado na sensação, né? Na atração sensual, no desejo. É um amor exigente, é um amor que quer possuir o outro. Então, é a posse, é a paixão. E isso nos adoece, né? Emocionalmente nos adoece e aí reflete também no corpo físico. Aí tem o outro tipo que a gente até chama de amor, mas para os gregos, que, né, com essa sutileza, eles dão o nome de storge, que é o amor na família, o amor no clã, é um amor assim, entre amigos mais próximos, é um amor que cuida. No entanto, muitas vezes a pessoa também tem um amor adoecido. Olha, eu cuido de você, você tem que fazer o que eu quero, sabe? É aquele amor que subjuga. Mas esse amor também vai adoecer. Aí o outro tipo de amor, segundo os gregos, é o phileo, filho de, né? Não é de filho, phileo, que significa amizade. Então, na verdadeira amizade, a gente não tem interesse de retribuição do outro, a gente quer bem ao outro, a gente aceita o outro como ele é, né? É um amor assim que liberta. Então, não é dono, né? No amor filho, a pessoa não se sente dona do outro, como nesse amor paixão, amor eros. A pessoa não manipula a outra,
como muitas vezes acontece numa família, que é o storge, o amor storge. Então, esse amor fileu, que é o amor fraternal, já é um ensaio assim de cura, né? É um início de cura do nosso orgulho, do nosso egoísmo, de querer ser dono do outro, de querer controlar o outro. E o último amor, né, o top, é o amor ágape, que é assim, é o amor, assim, como Jesus nos fala, amar o próximo como a si mesmo. É o amor que Jesus tem por nós, incondicional. E Jesus chegou a nos dizer, né, para a gente, assim, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E aí a gente vai se curar dos nossos males. Só que não é fácil ainda, né? Como o Zico falou, né? Faz 2000 anos que a gente está tentando compreender as bem-aventuranças, quanto mais praticá-las, né? E olha que interessante, tem uma passagem lá no Evangelho, em João, no capítulo 21, versículos 15 a 22. Eu não sei se vocês já pararam e pensaram, né, nesses escritos, que Jesus chega a Simão Pedro, e fala assim: tu me amas? Aí Simão Pedro fala assim: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Aí Jesus pergunta pela segunda vez, de novo, a mesma pergunta: Simão, tu me amas? E aí Pedro fala: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Pela terceira vez, Jesus faz a mesma pergunta: Simão Pedro, tu me amas? E ele responde: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Aí a gente fala assim: puxa, não entendi nada, né? Porque três perguntas, a mesma pergunta que Jesus faz para Simão Pedro, que insistência! Mas olha o que acontece. Assim, os evangelhos foram, alguns deles escritos em grego. E aí, grego tem 4 formas de amor, né? 4 palavras para amor, né? Eros, storge, filho e ágape. E aí, quando Jesus perguntava, ele perguntava com o intuito assim de saber que forma Pedro o amava. A pergunta referia-se a diferentes formas de amor. E aí então, só que aí vieram as traduções, e aí os idiomas são muito pobres, esse conteúdo se perdeu, né? Na nossa língua, né? A gente não faz essa distinção. Agora que a gente está aprendendo, né? E aí quando Jesus fala assim: Pedro, tu me amas? Tu tens por mim um amor ágape? Tu me amas incondicionalmente? Mas aí Pedro responde que o ama no amor filho, fraternalmente. Aí Jesus pergunta de novo, no ágape: tu me amas, né, incondicionalmente? Tens por mim um amor ágape? E Pedro, muito sincero, fala assim: eu te amo como, né, um amigo, né, como um mestre, que é um amor filho. Aí Jesus fala para Pedro: e você então me ama com um amor filho? Como um amigo, como um mestre? Sim. Tanto é que quando Jesus foi preso, né, estava sendo torturado, condenado, e Simão Pedro foi reconhecido, e perguntaram para ele se ele era discípulo de Jesus, ele teve medo de ser aprisionado e morto, ele negou. Ou seja, não é um amor ágape, não é? Era um amor filho. Mas Jesus deu a vida por nós. É um amor ágape. Então, o amor, né? O amor evolui ao longo da nossa jornada evolutiva, né? Passa do amor eros, eu sou dono dele, eu estou apaixonado, né? O desejo da carne, da posse. Depois vai para o amor storge, minha família, né? Meu filho, minha esposa, é meu, né? Então eu cuido só desse grupinho. É o amor do clã, amor storge. Mas a gente vai evoluindo e esse amor também evolui ao longo de milênios, né? Passa para o amor filho, o amor fraternal, né?
que envolve tolerância, aceitação, né? Não julgamento, não preconceito, né? E aí, por último, chegaremos nesse amor ágape, é o amor que Jesus tem por nós, né? Que a gente dá a vida pelo outro. Amar o próximo como a si mesmo. Vai demorar, né? Mas a gente chega lá. E a compaixão, né? Porque é a cura. O tema da palestra é a cura pelo amor, pelo esse amor ágape, né? Porque o amor filho é um comecinho de cura. A cura pelo alto amor, né? A gente se respeitar, se valorizar, se perdoar, e pela compaixão. Então, a compaixão o que é compaixão? É empatia pela dor do outro, é colocar-se à disposição para ajudar, né? Ou pelo menos para aliviar a dor do outro. E a compaixão, a verdadeira compaixão desinteressada, está no mesmo nível do amor ágape. E aí Jesus nos contou a parábola do bom samaritano para exemplificar a compaixão, o amor ágape, né? Que ia um desconhecido pela estrada, ele foi atacado pelos ladrões, ficou lá meio morto, e passou levita, passou sacerdote, ninguém o socorreu. Mas o samaritano o socorreu desinteressadamente. Então, é assim, é o amor ágape, amar o próximo como a si mesmo. E o irmão X, no livro Contos e Apólogos, psicografado pelo Chico Xavier, traz assim uma situação que aconteceu na Casa do Caminho, lá em Jerusalém. Jesus já havia sido crucificado, assim, ensinando a compaixão. Então, a Casa do Caminho vivia lotada, né, de pedintes, de necessitados. E o Simão Pedro atendia todo mundo com muita paciência, com muita compaixão, mas naquele dia ele estava tão irritado, tão cansado, que cada um que vinha, ele ele passava assim, sabe? Ele dava um puxão de orelha, né? Ele assim, para cada um, ele trazia alguma reprimenda, né? E aí o sol se pôs e apareceu um viajante, já, né? Noite. E Simão Pedro, né? Cansado, fala assim para ele: mas o que você quer a essas horas? Já é noite. Vai embora. E o viajante não respondeu. E aí o Pedro olhou para as mãos desse viajante, para os pés do viajante, lá estavam as marcas, né, da cruz, dos cravos, e reconheceu Jesus. E aí Jesus lhe diz assim: Pedro, venho rogar-te a caridade do silêncio, quando não possas auxiliar. Venho rogar-te a esmola da compaixão. Então, essa é a nossa cura. É desenvolver esse amor incondicional, esse amor que aceita o outro, essa compaixão, né, que busca aliviar as necessidades do outro. E falando em compaixão, o grande escritor José Carlos de Luca escreveu o livro Médico Jesus. Ele diz assim: o amor e a compaixão, cientificamente, né, já foi comprovado que fortalecem o nosso sistema imunológico, que diminuem o cortisol, que é o hormônio do estresse. Quando a pessoa está nesse estado de ser compassivo, de auxiliar o outro, no caso dos voluntários, há um aumento de endorfina, né? E a endorfina combate a depressão, e o cortisol diminui, além de combater o estresse, também combate os radicais livres, que causam doenças. E também tem um grupo de estudos lá no Rio Grande do Sul, de neurocientistas, que eles comprovaram que a compaixão modifica a química aqui, ó, dessa parte do cérebro, do lobo frontal, que é onde está o nosso raciocínio, onde está aquilo que valorizamos, né? E aí eles falam assim: o fato de modificar esse lobo central, já vou terminar, esse lobo frontal,
O fato de a compaixão modificar esse lobo frontal, onde estão os nossos valores, ajuda a nos libertar de vícios e de maus hábitos. Ajuda na nossa reforma íntima. Olha, a ciência vem comprovando. E o amor e a compaixão, assim, tem uma frequência vibratória, né? Que é sentimento, é energia muito alta, tem uma alta penetrância que harmoniza o nosso perispírito. Enquanto o ódio tem uma frequência assim muito baixa e desarmoniza o nosso perispírito. E finalizando, uma frase do Dalai Lama, ele diz assim: descobri que o mais alto grau de paz interior decorre da prática do amor e da compaixão. Quanto mais nos importamos com a felicidade de nossos semelhantes, maior nosso próprio bem-estar. Ao cultivarmos um sentimento profundo e carinhoso pelos outros, passamos automaticamente para um estado de serenidade, principal fonte de felicidade. E falando nisso, né, um grupo lá de Harvard vem desde o começo do século XX fazendo experimentos até hoje que comprovam que eles queriam saber o que deixa as pessoas felizes é se importar com o outro. Quanto mais pessoas tem para a gente vai se importar, quanto mais a gente se importa com o outro, mais a gente é feliz. Então, amigos queridos, agradeço muito a atenção de todos, agradeço, Zig. Já deu. Pois é, não era meia hora? Eu cumpri o horário. Obrigada, gente. Muito obrigada, muito obrigada. Beth, querida, nos falando de um assunto tão difícil para a gente praticar e entender, mas tão fácil, tão claro, tão evidente. Você nos contando sobre isso, eu me lembrei quando meu filho saía, ele falava assim: eu vou sair, vou sair amanhã, tá? Aí eu já fechava a cara. Mas por que você vai sair? Perguntar isso para um adolescente já indo para a maturidade, e ele falava: vou, né? E eu já fechava o tempo, né? Pronto, já estragou minha noite, porque você vai sair. Aí depois eu pensei, mas nós precisamos evoluir, né? Melhorar o nosso comportamento, a nossa visão. Aí eu falei, vai, filho, vai com Deus, que Deus te acompanhe, mas olha, repare nos bons exemplos para você copiar e nos maus para você evitá-los. Aí ele falava, pronto, já estragou. Deveria ter parado ali na metade. Aí eu pensei, mais uma vez, preciso melhorar, né? E aí eu falava, tá bom, filho, tome cuidado, manda notícias, vai com Deus, tá? Aí ele tá melhorando, sabe? Então o tempo vai passando e a gente vai entendendo o que é o amor, né? Aquilo era posse, eu queria para mim, eu queria tudo na minha visão, né? É difícil, Beth, é difícil, porque a gente deixar ir os filhos sem ficar com o coração na boca, né? Mas a gente tem que confiar, nós temos que confiar no que nós passamos aos nossos filhos, para que eles também possam praticar o que nós passamos para eles, né?
Beth, a cura pelo amor, pelo auto-amor e pela compaixão. Você nos contou que a saúde é a perfeita harmonia da alma. Então, em vez de nós ficarmos falando, olha, fulano, outras pessoas, tá difícil, porque isso, porque... Então, nós precisamos nos mudar para melhorarmos o nosso mundo, nos valorizarmos, nos respeitarmos e nos perdoarmos. Precisamos nos reformar, arrumar o terreno que está tudo bagunçado, cheio de aclives e declives, onde nós precisamos terraplanar, para que possamos tornar a terra produtiva, propícia para o plantio, e nós colheremos o que plantamos. Que a nossa escolha seja sempre o amor. Vamos então às vibrações dos nossos pedidos que nós colocamos no cestinho. Vamos nos concentrar, mentalizando a figura de Jesus, da forma como nós o conhecemos, e olhando para os olhos que nos acolhem, vamos pedir que os bons espíritos, os mentores da nossa casa, possam socorrer aqueles que estão fragilizados, que os que são pais, mães, avós, filhos, amigos dos nomes que nós os colocamos no cestinho, possam se fortalecer para que entendam que as dores aceitas e superadas nos fazem evoluir. Espíritos benevolentes que estão aqui, é hora de cuidar de todos que precisam de ajuda. Vamos receber um buquê de amor para que cada um de nós possamos ser hidratados, restabelecidos. Vamos experimentar o amor e o perdão e estaremos nos ajudando uns aos outros. Vamos preencher os nossos dias com amor e gratidão. Fluidificação da água aos benfeitores da nossa casa, aos nossos anjos da guarda e às equipes que aqui estão. Pedimos que nos conduzam por mais uma semana, fluidificando a água que trouxemos, depositando os medicamentos necessários, fluidos curadores, e assim levaremos de volta para os nossos lares. E no copinho de água que está à nossa disposição, também estamos recebendo o auxílio da espiritualidade amiga sempre presente. E por tanto que recebemos, com muita gratidão, nos dirigimos ao nosso Pai, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Oração da criança. Querido Deus, gosto muito de você. Gosto do papai, da mamãe, dos meus parentes e de todos os meus amigos. Deus, obrigado pelos brinquedos, pela escola,
pelas flores, pelos animais, por todas as coisas boas e bonitas que você fez. Quero que todas as crianças conheçam e gostem de você. Obrigado, Deus. Você é o meu amigão. Vamos então recolhendo as energias que temos ainda nesta casa, levar para as nossas casas, os nossos lares e dividir com todos aqueles que precisam. Temos muito amor para todos. Quando nós fizermos a nossa oração diária ou semanal, vamos elevar o nosso coração sempre que possível ao Senhor e confiemos em sua infinita bondade. Na prece está a nossa força e o serviço do bem é o nosso refúgio. Do livro Apelos Cristãos, Bezerra de Menezes. Vamos incluir nas nossas preces os pedidos para que os nossos irmãos que estão passando por dificuldades, que foram vítimas do ciclone e temporais que ocorreram no Rio Grande do Sul, sejam confortados e acolhidos. Que o nosso sentimento de amor chegue até eles. Obrigada a todos. Nos veremos na próxima semana, quinta-feira, dia 14 de setembro. Estaremos juntos aqui, se Deus quiser. Boa noite a todos.